Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online e gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 2. A beleza e a glória do culto levítico. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, com a ajuda de Deus, iremos fazer alguns breves comentários acerca da lição de número 2. O título de nossa lição é A beleza e a glória do culto levítico. Texto áureo. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico capítulo 9 e versículo 23. Verdade prática. O verdadeiro culto Verdade prática. O verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Somos criaturas de Deus. Eu, você, querido professor, superintendente, aluno, todos somos criaturas de Deus, criaturas morais, racionais, cônscias de nossa existência e de nosso papel no mundo e no reino de Deus. Por conseguinte, todos, sem exceção, temos a obrigação de adorar, de reverenciar e de venerar o Todo-Poderoso. Por algumas razões. Somos dele. Ele nos fez. Ele criou os céus, a terra, mantém-nos vivos, mantém-nos o alento e a vida. Por esse motivo, cabe-nos adorá-lo em todo instante. Mas nós precisamos também de um momento especial para nos congregarmos e ali apresentar-lhe a nossa adoração. Com os filhos de Israel não era diferente. E tinham eles, à nossa semelhança, muitos motivos para bendizer, adorar e louvar ao Todo-Poderoso. Antes de o Levítico ser escrito, os filhos de Israel reuniam-se em suas casas particularmente, às vezes, quem sabe, 2 ou 3 famílias, para prestar o seu culto ao Senhor. Mas, depois que o livro de Levítico foi escrito, além da devoção individual e doméstica, os filhos de Israel tinham agora, por obrigação, adorá-lo coletivamente. E a partir desse momento, o Senhor vê o seu povo, não mais como uma nação, mas como a congregação dos filhos de Israel. E essa congregação dos filhos de Israel é vista pelo Senhor Jeová como a sua noiva, a sua esposa no Antigo Testamento. E o mesmo ocorre conosco hoje. E o culto de Israel, ou culto levítico, tinha de ser necessariamente belo por algumas razões. Em primeiro lugar, era o culto do Senhor,
Exigia-se, por conseguinte, distinção, beleza, singularidade e uma dedicação total ao serviço sagrado. Não se podia apresentar um culto qualquer ao Senhor. Era o culto a Jeová, ao Todo-Poderoso, aquele que, ao chamar Abraão, destinou Israel a ser o seu povo peculiar em toda a terra. Por esse motivo, o culto levítico era um culto singular. Havia beleza. E como poderemos ver nesta lição, não entraremos em todos os detalhes, havia música em certas reuniões, a leitura das Sagradas Escrituras. Havia também a manifestação da glória do Senhor, porque sem esta não pode haver qualquer manifestação, qualquer realização cultual. Queridos irmãos, em segundo lugar, o culto tinha de ter todos esses pormenores por causa de seu caráter didático. Através do santo culto no Antigo Testamento, o israelita conscientizava-se de algumas coisas muito importantes. Ele era povo de Deus, filho de Deus, pertencente à nação eleita, e ele tinha por obrigação servir ao Senhor com o que havia de melhor, não somente em termos materiais, com os dízimos, ofertas e oferendas, mas com o que havia de melhor dentro de si, de seu coração e de sua alma. O amor, o temor a Deus, a dedicação incondicional e, acima de todas as coisas, aquela predisposição em servir a Deus. Ele sabia que, no processo de santificação, duas coisas aconteceram-lhe. Em primeiro lugar, ele, o israelita, fora apartado do mundo, ou santificado. Santificado exclusivamente para Deus. Em segundo lugar, ele sabia perfeitamente que havia sido apartado para servir a Deus. É o processo e o círculo completo da santificação. E com nós crentes não pode ser diferente. Nós fomos chamados e santificados a partir do mundo para servir a Deus e apresentar-lhe todos os nossos préstimos. Na essência dessa lição, nós temos a essência doutrinária ou teológica do culto. Por que o culto? Vejamos, nós temos de evitar dois extremos em nosso culto. Em primeiro lugar, aquele ritualismo mórbido, apenas formal, rubricista, sem efeito algum, perigoso. Eu estou cultuando tão somente para cultuar. Já fiz o esboço do culto, tenho aqui os meus cânones e não quero fugir do culto como deve ser. E desta forma, nós estamos a limitar a ação do Espírito Santo em nosso meio. E o outro extremo é a informalidade pecaminosa. Permitimos uma música de mau qualidade, pregações indevidamente preparadas, um culto que não tem hora para começar, nem hora para terminar. Ou seja, nós permitimos a desordem no culto. Tanto este extremo quanto aquele não agradam ao Senhor. O verdadeiro culto a Deus requer ordem, predisposição interna.
postura espiritual santa na hora de cantarmos um louvor, na hora de fazermos uma oração. Nós devemos conscientizar-nos de que Deus está ali. Não estamos cultuando a um Deus morto, indiferente, que não intervenha. O nosso Deus intervém. E como intervém? E se Ele está presente em nossa vida, em nosso meio, o nosso culto deve ser o melhor possível. Como acontecia entre o povo de Israel, que era dirigido cultualmente pelos levíticos. Irmãos, os obreiros levíticos, os ministros do altar, juntamente com o sumo sacerdote, procuravam dar o melhor de si, porque queriam que o nome do Senhor fosse louvado e exaltado em todas as instâncias. Hoje, infelizmente, vemos alguns cultos tão bizarros, tão feios, com manifestações antibíblicas, que perguntamos, Senhor, por quê? Será que não há temor? Será que não há temor por parte de teus adoradores? Queridos irmãos, aproveitemos a lição deste domingo para levar o povo de Deus a apresentar-lhe um culto de qualidade. Sim, senhores, um culto de qualidade. A melhor música, os melhores testemunhos, o melhor lugar, e para tanto precisamos de um som adequado, de uma excelente orquestra, de um coral bem ensaiado, e que a mensagem ou o sermão tenha todo o espaço possível. Assim agia Israel. E a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.